Boa noite a todos, amigos da Rádio Fraternal. Bem-vindos a mais um programa Palestras na Fraternal, hoje com o nosso amigo Raoni Alves, servidor na Casa Discípulos de Jesus. Muito bem-vindo, Raoni. Ótima palestra a todos nós. Obrigado, Kátia. Obrigado à Rádio Fraternal pela oportunidade. E desde já eu gostaria de pedir para vocês, se vocês quiserem nesse momento, se vocês estiverem num momento tranquilo, que vocês se permitissem talvez fechar os olhos nesse momento, para que nós possamos nos ligar ao plano espiritual, a um plano de luz. Eu não sei no que você acredita, se é na energia, se é num anjo de guarda, se é em Jesus, mas o que bater no seu coração agora, que você possa colocar a mão no seu coração e que possamos nos ligar a essa espiritualidade de luz nesse momento. Vamos já nos acalmando a nossa respiração. Vamos imaginando um lugar florido, um lugar de muita paz, um lugar de muita luz, onde assim vamos orando: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, ó Pai, cair nas tentações do mundo, e livrai-nos de todos os males, pois é teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Novamente, sejam muito bem-vindos, que a paz de Jesus reine em seu coração nesse momento. Gostaria de agradecer a todos aqui da Web Rádio Fraternal pela oportunidade. Meu nome já foi apresentado, mas meu nome é Raoni Alves. Eu sou trabalhador do Centro Espírita Discípulos de Jesus de São Caetano do Sul. Hoje nós vamos falar um pouquinho então sobre a parábola de Jesus, onde Jesus fala sobre a candeia e debaixo do alqueire. Então Jesus estava lá com seus discípulos quando ele falou sobre essa passagem, né? Eu vou até recitar aqui, falar um pouquinho como foi essa passagem, mas é mais ou menos assim. Ninguém, pois, acende uma luzerna para colocar debaixo de um vaso, e sim para colocar num pedestal, num lugar alto, onde essa luz possa resplandecer em todo o ambiente para com todos. E essa passagem, ela diz muito sobre muitas coisas. Se nós pararmos para pensar, para analisar, podemos em cada sinapse entender várias coisas. Talvez o que tocou no meu coração nessa noite, que eu vou conversar um pouquinho com vocês, é sobre a comparação de como Jesus trabalhava com metáforas. As parábolas de Jesus nada mais é do que metáforas. E existe algo mais fácil de você talvez atingir uma outra pessoa do que você explicar algo do cotidiano ou algo que faça alguma comparação com o dia a dia daquela pessoa? Essa talvez é a forma mais fácil de você ensinar uma criança, ou você até ensinar um adolescente, ou ensinar um adulto. E Jesus utilizava muito dessas parábolas. Ele usava coisas do dia a dia, do cotidiano. Então, o que é a candeia que ele falava, né? A candeia, ela nada mais era do que não era exatamente uma vela, mas ele funcionava como se fosse uma vela. Ele era a base de óleo, né? e fazia luz, né? O candeeiro, que é falado na parábola, era como se fosse um lustre, um lugar onde você conseguiria apoiar aquilo, pendurar aquilo num teto para que iluminasse, né? E o alqueire nada mais era do que um vaso, do que um pote. E quando ele diz sobre essa parábola, imagina você então, né? Vamos dizer o seguinte: acabou a luz ali na sua casa. E aí você, sei lá, vai acender uma vela. Acho que todo mundo tem uma velinha ali em casa para que
a gente consiga, numa emergência, tem ali, se você não tem, talvez é até bom você se preparar, porque às vezes acontece. É raro acontecer, mas de vez em quando pode acontecer. Hoje em dia tem um celular também, não precisa mais. Eu acho que eu que estou ficando velho mesmo e acontecia isso mais antigamente. Mas antigamente, quando acabava a luz, eu lembro que a gente ia lá, corria na cozinha, normalmente numa gavetinha, a gente pegava lá uma velinha e acendia a velinha, né? E aí aquela vela, dependendo de onde você colocasse aquela vela iluminava todo o recinto, né? É lógico que não é igual uma lâmpada, não é mais, de certa forma, tinha uma iluminação por todo aquele ambiente. Se você, de certa forma, pega, sei lá, vamos pegar um vidro, um vaso, por exemplo. Ó, eu tenho um vaso aqui, tem um vidro aqui, né? Ele está com água, né? Mas imagine o seguinte, imagine que a gente vire esse vaso e que a gente coloque a vela dentro. Esse vidro aqui ele ainda é translúcido, ele propagaria a luz. Mas o alqueire que é citado na parábola, ele era um vidro de barro, ele era um vaso de barro, então ele era totalmente escuro. Então imagine que você estaria ali com uma vela, né? Vou pegar um outro objeto aqui para simular a vela. E aí que de repente você virasse e colocasse o vaso em cima da vela. O que aconteceria com essa vela? Logicamente que a vela não iluminaria mais nada. E dependendo até do posicionamento que você colocasse aquele vaso lá na vela, porque a vela ela precisa do quê? De oxigênio. Se ela não tiver oxigênio, a chama ela apaga. O combustível da chama, ela precisa tanto do óleo, ou da própria vela, ou do próprio pavio, mas a chama ela também precisa do oxigênio. E sem esse oxigênio, a chama se apaga, não é mesmo? E esse vaso não tem lógica. Então Jesus até falou de uma forma que não teria lógica. Ou seja, se você tem uma chama, se você tem uma luz, por que você vai tampar? Por que você vai apagar essa chama? Por que você vai esconder isso? Se a função dessa luz, se a função dessa chama é de iluminar todo o ambiente, de iluminar para que as pessoas consigam enxergar, para que as pessoas consigam agir durante aquilo. Tá? Então, nessa parábola, o que Jesus quis dizer? Que não faz sentido. Se você tem uma chama, se você tem uma luz, não faz sentido você cobrir ela, ou você talvez colocá-la embaixo da cama. Não, você tem que colocar num lugar bem alto, num lugar onde vai iluminar o máximo de pessoas. Se a gente for fazer um comparativo, o que talvez Jesus quis dizer? Por que Jesus falava por parábolas? Por que Jesus falava por metáforas? Ou o que Jesus quis dizer com essa metáfora? Existe até uma passagem no Evangelho, essa passagem aqui que a gente está conversando, você encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, dos itens 1 a 7. Tá? Nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é até falado um pouquinho do porquê Jesus falava por parábolas. Não seria mais fácil Jesus chegar e falar exatamente o que ele queria falar? O que ele gostaria de falar, e falar de forma direta, de forma reta? Só que Jesus justamente usava essas metáforas, ele usava essas parábolas, porque até hoje é desafiador para a gente que talvez estude um pouco mais, para a gente que busca um pouco mais sobre a compreensão, mesmo para nós é desafiador conseguir entender exatamente o que Jesus queria dizer. Nós ainda somos espíritos em evolução. Nós não estamos preparados, às vezes, para receber algumas informações. Então Jesus usava justamente essas parábolas e essas metáforas para que, de certa forma, a gente conseguisse ter algum entendimento. Normalmente, até com os discípulos, ele falava de forma mais direta, mas quando ele ia falar com o povo, normalmente ele usava mais essas parábolas, essas metáforas. O que eu entendi? Eu acho que tem vários aprendizados nessa passagem aqui, nessa parábola. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês o que vem do meu coração. Quando eu li essa passagem, a minha compreensão, o que talvez Jesus quis dizer ao meu coração nessa noite, nessa passagem que Jesus escreveu, da parábola do candeeiro. Você tem luz no seu coração? Você tem luz dentro de você? Eu acho que você sente que tem luz dentro de você. Eu sinto que tem luz dentro de mim. Eu acho que você também sente isso, não sente? Se você talvez pudesse
fechar os olhos, talvez, e enxergar essa luz dentro de você. Se ela estivesse num ponto do seu corpo, qual seria? No meu caso, seria no meu coração, aqui, próximo do centro do meu peito. É onde eu sinto que talvez emana essa luz de dentro de mim. Eu não sei, talvez da sua forma seja algum outro ponto do seu corpo, mas eu gostaria que nesse momento você sentisse e que você ouvisse e enxergasse essa luz. Da onde vem essa luz de dentro do seu corpo? Que você fizesse esse exercício de imaginação nesse momento, tá? Porque todos nós temos. Jesus, no meu entender, no que veio agora no meu coração e que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu lembro de quando eu era criança, ou de quando eu vejo algumas crianças. A criança parece que ela tem luz própria. É difícil você olhar para uma criança, ou até para um animal que seja mais bebezinho, e que você não enxergue luz naquele ser. É muito fácil você olhar para aquele ser e você amar aquele ser. E de você ver luz naquele ser. E eu enxergo isso de uma forma genuína. Porque as crianças, elas são genuínas. As crianças, elas são elas mesmas. Elas não se escondem. Elas têm aquela coisa de ficar bravas se elas estão bravas, de falar o que elas pensam, de não mentir. E isso para mim é luz. Isso para mim de certa forma é luz. A pessoa ser ela mesma, ela não se esconder e vestir uma máscara, isso para mim é luz. Pode ver que as crianças elas são muito ingênuas na visão da sociedade, na nossa visão até. E isso chega a ser até engraçado, né? Porque a criança ela faz algumas coisas sem maldade, sem malícia. E isso, quando eu enxergo uma criança fazendo isso, quando eu enxergo até um animalzinho, às vezes tentando fazer algumas coisas e errando, eu enxergo luz nisso. Eu vejo o amor brotando de dentro de mim quando eu vejo isso. Eu vejo o meu coração brilhando quando eu vejo uma cena dessa. E aí o que eu enxergo que acontece com o tempo? Nós adultos, ou a própria sociedade, ou tudo em torno daquela criança, faz com que ela comece a usar máscaras. Com que ela comece a esconder essa genuinidade dela. Por que acontece isso? Porque, de certa forma, a gente... não, porque o mundo lá fora é feio, porque as pessoas não podem te ver dessa forma, porque você não pode agir desse jeito. A própria sociedade vai limitando aquela criança. E aí, com o tempo, é como se a sociedade, ou como se o mundo, se ele fosse lá um vaso de barro, e aí que a criança, ou você ou eu, nós somos crianças, e que nós vamos entrando ali dentro e que a gente vai escondendo aquela luz. E vai tampando aquela luz. É fácil amar o próximo? Não o próximo que está do seu lado todos os dias, porque esse eu também sei que é desafiador. Eu não estou falando daquela pessoa que você já gosta, ou daquela pessoa que às vezes é sua mãe, ou seu pai, ou seu tio, ou seu irmão. Esses, de certa forma, é até às vezes um pouco mais fácil ou não sei. Eu não sei como é a sua vida dentro da sua residência. Ou aquele namorado, ou aquela namorada, ou aquele amigo fiel. Essas pessoas são talvez mais fáceis da gente amar, da gente compreender. Mas como que a gente olha para aquela pessoa, às vezes, que está passando lá do outro lado da rua? O ideal talvez seria como uma criança reage quando vê. Uma criança pequena que ainda não tem talvez a maldade, a malícia no coração e na mente. A criança, se deixar, ela vai até no colo daquela pessoa, ela abraça, ela beija. Por que com o tempo a gente acaba se limitando e fechando? É por causa do medo. Eu não sei o que a outra pessoa pode fazer, eu preciso me defender.
E aí a gente começa a criar desculpas inteligentes. E toda vez que é necessário, às vezes, que tenhamos aquele amor genuíno pela outra pessoa, a gente começa a criar essas desculpas inteligentes. Como será que você reage quando você vê uma pessoa na rua pedindo esmola? Ou se você para o carro ali no semáforo e daqui a pouco vem uma pessoa te pedir alguma coisa? Qual será que é o seu sentimento? Qual será que é a sua reação ao ver uma pessoa com essa necessidade? Será que vem aquele pré-julgamento sobre alguma coisa? Ou será que você simplesmente trata aquela pessoa como um... Como é a nossa reação quando, sei lá, vem uma pessoa bem vestida, a caráter, e a pessoa fala bem, e vem falando às vezes um bom dia? Como é a nossa reação? E como é a nossa reação quando vem uma pessoa, às vezes, suja, imunda, com trapos? Como que é a nossa reação? Será que a gente reage da mesma forma com uma pessoa e com a outra? Será que a gente está deixando a luz dentro do nosso coração ou dentro de nós, de alguma forma, lá naquele ponto mais alto para iluminar a todos? Ou para algumas pessoas a gente se entra dentro do vaso, né? A gente se esconde dentro das desculpas inteligentes, porque nós somos, talvez, feras, nós somos craques em dar desculpas inteligentes. Nós somos muito bons nisso. Mas será que a gente está realmente deixando essa luz iluminar o ambiente? Essa luz iluminar e tocar as outras pessoas? Ou será que a gente está se escondendo? Eu acho que isso foi o que tocou mais no meu coração quando eu vi essa passagem. Porque eu acredito fielmente que todos nós temos essa luz dentro de nós. Todos nós. Eu tenho, você tem, o amiguinho aqui do lado tem, todas as pessoas aqui nesse ambiente agora elas têm. E por que será que a gente esconde essa luz? Por que será que a gente não deixa o oxigênio fazer com que essa luz, essa chama, ela prospere? Por que será que a gente não queima esse combustível dentro de nós a nosso favor, para que essa chama ela cresça? Tem duas palavrinhas que talvez ela é falada muito por Jesus e elas acabam explicando um pouco sobre isso. É o ego e é o orgulho. É o egoísmo e é o orgulho. Essas talvez são as duas maiores chagas da humanidade. E essas coisas, elas acabam escondendo essa chama que tem dentro de nós. Acabam escondendo essa luz que tem dentro de nós. Quando pensamos só em nós mesmos, quando bate a vaidade, quando eu quero ser melhor do que o outro, isso acaba apagando. Se você parar para pensar aí, pense talvez em Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, ou até em Jesus, que talvez é o exemplo maior de luz, ou o Buda, ou vamos pensar, vamos sair um pouquinho talvez do cristianismo aqui, mas vamos pensar em outras religiões até, de outras pessoas que vieram aqui encarnadas e que demonstraram essa luz de forma muito intensa e que doaram suas vidas pelos outros e que pensavam menos em si e mais nos outros. Eu sei que é desafiador, eu sei que não é uma coisa simples de se fazer e de se pensar. Mas me toca o coração quando eu vejo essa parábola, quando eu vejo essa passagem. Será que estamos nos escondendo, estamos escondendo essa luz? Porque Jesus falou isso daqui, não faz sentido. Não faz sentido. Enquanto nós escondermos essa luz, ela vai ficar apagada. E aí, olha só, não é só o amiguinho que não vai receber a sua luz. Você mesmo não vai receber a sua luz. E dependendo do como for, a sua luz vai apagar. Pode apagar.
E quem sofre mais com isso? Vamos pensar lá de novo na vela. Vamos matar a vela. Qual é o objeto que mais recebe luz e calor daquela chama? É a própria vela. É o próprio candeeiro aqui. É o que recebe mais luz, com mais intensidade, porque está mais perto. Recebe mais calor. Agora, se não tem luz própria, se não tem o calor próprio, vai ficar dependendo de o outro. E até quando nós vamos ficar dependendo dos outros? A nossa missão talvez é o despertar. Você tem essa luz dentro de você, você tem essa chama dentro de você. Assim como eu, assim como todos os outros. E a partir do momento que nós deixarmos essa chama acesa, revigorante, e começarmos a olhar os outros como irmãos, como pessoas iguais a nós, deixarmos um pouquinho o ego de lado, um pouquinho o orgulho de lado, você vai ver que talvez a felicidade vai começar a brotar dentro da sua vida, dentro do seu dia a dia, dentro do seu cotidiano. Essa talvez foi a mensagem que me bateu no meu coração. Acho que tem várias reflexões que a gente pode fazer dentro dessa parábola que Jesus passou, mas essa foi a mensagem que eu quis trazer para vocês hoje. Eu espero que ajude a você numa reflexão, que você pense um pouco sobre isso. Eu queria novamente agradecer ao pessoal aqui da Rádio Fraternal, que vocês acessem as redes sociais, eles estão em todas as redes sociais, eles estão também com um canal no YouTube, tem uma rádio web, o site aqui é fraternal.net.br, vai aparecer aqui embaixo para você poder acessar, tá bom? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e tudo de bom. Até a próxima. Muito obrigada, Raoni. Muitas reflexões você nos trouxe nessa noite. Para mim vieram 2 frasezinhas curtas. Brilha a vossa luz e quanta luz existe em Jesus. Ao ouvir as suas palavras, muito obrigada. Muito obrigada por trazer essas reflexões aqui para a Rádio Fraternal e para os nossos amigos ouvintes que assistam aí a essa palestra. Muito obrigada a todos vocês. Continuem assistindo às palestras que semanalmente estão aqui. Todos fiquem com Deus. Até a próxima. Obrigado, Kátia. Gratidão. Gratidão.